Papo de quebrada. Papo de quebrada. Salve, salve! Estamos iniciando nossas transmissões diretamente dos estúdios do Centro Cultural Vasco. Eu sou o Rica. Eu sou o Flávio Miranda. E hoje, com mais um episódio do nosso podcast Papo de Quebrada, vamos falar com a nossa irmã Josiane Teixeira. Boa tarde, meninos. Obrigada pelo Josi. convite. Muito feliz em fazer parte desse time. Começaram muito bem, agora a responsabilidade é grande, né? Vamos dar continuidade na responsabilidade. Se apresente pra gente, fale do seu trabalho, como é que você chegou até aqui, fale um pouco da sua caminhada. Vamos lá. Eu tenho 33 anos, sou formada em jornalismo desde 2014. Me formei no final de 2014 e iniciei efetivamente em 2015, né? 2013, 2014 fui estagiária. E já estou aí 8 anos fazendo jornalismo policial, jornalismo de polícia e de justiça, né? Foi um caminho que a vida me levou. Quando a gente entra no jornalismo, a gente tem uma ideia, né, de algum caminho que a gente pretende seguir, uma identificação. Mas desde o primeiro dia de trabalho, eu fui para a delegacia já, vulgo plantão policial, né, que todo mundo conhece aqui de Rio Preto, aquele tradicional da Avenida América ali. E no começo eu confesso que foi um começo bastante difícil para mim, porque as notícias que a gente tem acesso, né, pelos veículos de imprensa, são notícias já filtradas, né, já trabalhadas. E você trabalhar ali naquele ambiente de delegacia com um boletim de ocorrência cru, com todos os detalhes da violência da cidade, os crimes mais cruéis, é pesado. Então, no começo, eu achava que aquilo ali não ia dar para mim, não. Cheguei e conversei com a minha mãe e falei, mãe, acho que tá pesado, a carga, né, de energia negativa é difícil, você leva para casa muita coisa, né? Mas aí foi passando o tempo, acho que a gente vai ficando com a casca mais grossa, né? Infelizmente vai naturalizando a violência, né, a tal ponto de às vezes as pessoas falam assim, o jornalista é carniceiro, né? Mas a gente está tão habituado com a violência que a gente trata aquilo com uma naturalidade que às vezes assusta quem está de fora, né? Quando a gente encontra os amigos, principalmente em ambientes de delegacia, lendo os boletins de ocorrência, um colega pergunta para o outro, é natural, né? E aí, o que teve aí? Ah, teve só um homicídio. Teve só. Foda, né? Aí as pessoas olham assim, sabe? Tipo, né? É horrível, né? Mas pra gente, aquilo ali faz parte da nossa rotina, né? E aí eu procurei me especializar na prática, né? Com relação a esse tipo de cobertura, trazendo para a população informações que eu julgo pertinentes e que não estavam no circuito de cobertura da imprensa. Por exemplo, às vezes as pessoas ficam muito revoltadas que uma pessoa cometeu um crime grave, chegou na delegacia, ela foi solta. E aí, quando você vai ler os comentários nas redes sociais, um absurdo, o delegado não sei o quê, não sei o quê. Eu sempre gostei de explicar nas minhas matérias o porquê da decisão do delegado. E, a partir daí, a gente vai aprendendo um pouquinho na prática a respeito de Código Penal, principalmente, né? Gosto de falar a pena que a pessoa está sujeita, quais são as consequências, se ela pode ir a júri, cubro muito o júri popular, então é um assunto que eu gosto pra caramba. E é isso. Me envolvo também, né? Em muitas histórias, muitas histórias. Então, hoje, embora o jornalismo nos leve e nos cobre sermos habilitados para qualquer assunto, né? Eu escrevo educação, eu escrevo saúde, eu escrevo game, que a gente estava conversando agora há pouco, mas a gente fica referenciado em um assunto, né? Fulano é repórter disso, igual o Harlem Félix, por exemplo, que é um grande repórter de cultura. Quando se fala em Josiane Teixeira aqui em Rio Preto, o pessoal já associa à polícia. Exatamente. Pode perguntar, mano. E tem muita violência na segunda melhor cidade para se viver no país? Cara, tem.
tem muita violência, mas a gente tem um sistema de polícia também muito eficiente, né? Polícia Civil daqui de Rio Preto, apesar das suas deficiências estruturais, da falta de investimento, principalmente por parte do governo estadual, é uma polícia muito atuante. A gente tem delegados muito eficientes aqui, devotados, e a gente tem uma polícia militar bastante reforçada aqui na cidade, principalmente depois que chegou o 9º Batalhão de Ações Especiais, o BAEP, tem feito um trabalho relevante, principalmente no sentido de apreensão de drogas, né, que tem sido bastante significativo aqui em Rio Preto, e até chama a atenção, né, da importância de Rio Preto nesse circuito do tráfico de drogas, a quantidade de droga que é apreendida aqui na cidade, seja em rodovia, seja na área urbana também, né? E a gente tem vivido uma escalada de violência aqui na cidade, principalmente relacionada a homicídios envolvendo jovens, né? E é uma problemática que estamos enfrentando, porque está claro para todo mundo que está acontecendo uma rixa aqui na cidade entre 2 bairros. Só que ninguém fala oficialmente dessa rixa. A gente tem um homicídio ou uma tentativa de homicídio de um jovem na Zona Norte. Daqui 2 dias, a gente tem um homicídio ou uma tentativa de homicídio na Zona Leste. Então, quem vai resolver esse problema, né? Será que é a própria periferia, o próprio crime organizado que vai ter que resolver isso? Porque muita gente também atribui essa responsabilidade não apenas à polícia, mas também ao crime, né? Porque muito já se falou, quando se tinha rixa, principalmente antigamente, que um disciplina tinha que resolver essa questão, né? O disciplina vai deixar correr solto, não vai chegar, chamar os 2 na ideia e dar o papo e falar, acabou essa guerra. Então, assim, me parece que está faltando autoridade de todos os lados daqui de Rio Preto, né? A gente tem uma escalada de violência, muitos homicídios aconteceram esse ano e no ano passado, batendo recordes com relação aos anos anteriores, e a gente precisa dar uma resposta à sociedade. Pouco se tem falado a respeito desse assunto. E jovens mesmo, né? Crianças morrendo, né? Pré-adolescentes, né? 13, 14 anos, Exatamente. Um dos mais novos que a gente reportou, até 24, 25, são muito novos a faixa, e infelizmente estão envolvidos em algumas coisas, né? O que pode levar a gente a acreditar que tem uma guerra comercial aí no meio. Ô, Josi, você já sofreu algum tipo de preconceito, perseguição na sua profissão? Assédio? Eu sou a jornalista daqui de Rio Preto que mais denuncia abuso de autoridade. Exatamente por isso que eu pergunto. E aí, eu fiquei taxada como a repórter que odeia a polícia. Muito pelo contrário, eu faço há 8 anos só jornalismo policial. Então, há 8 anos eu venho falando de prisão de bandidos, de apreensões de drogas, de trabalhos que a polícia impediu que um mal pior acontecesse, de vidas que foram salvas pela polícia. E dentro dessa cobertura acontecem situações que são menores do que o contexto todo, de abuso de autoridade. E isso precisa ser reportado. Por que não? A polícia, ela serve à população. Então, ela tem também um código de conduta. E se ela sai daquele código, aquilo precisa ser denunciado. Por que não? Entendeu? Só que quando a gente denuncia, a gente também sofre consequências. Porque na nossa profissão existe muito a questão de você estabelecer fontes. E o jornalista de polícia, ele estabelece fontes com quem? Com policiais, civis, militares, delegados, promotores. Então, quando você critica um policial ou uma instituição, você passa a ser uma persona não grata, né? E aí eles começam a te boicotar de algumas formas. Não vou ajudar fulano. Se ela está falando mal da gente, não vou ajudar ela, entendeu? Então, é um preço que a gente paga, que eu pago, e é um preço alto. Só que eu venho há 8 anos driblando, né? Dificulta meu trabalho? Dificulta, porque talvez eu não tenha tantas fontes quanto outros colegas, mas eu também tenho fontes, entendeu?
Tem até uma frase do Sabotagem que eu gosto, que fala, não sou Munhá, mas tenho sim uns pitbulls por mim. Então, eu tenho uns pitbulls por mim, tanto é que eu continuo trabalhando. Então, assim, dificulta, mas continuo trabalhando. Então, tem essa questão do boicote, que acredito que leva muito para o lado pessoal, de falar, Josiane não gosta da gente, e não é isso, não tem nada a ver. Já tomei enquadro como jornalista, tomei enquadro no bairro João Paulo II ali, cruzando para ir do bairro da minha mãe para o bairro do meu companheiro, que na época era meu namorado, cruzando lá, falou, Josiane aqui no João Paulo II, não, tomei um enquadro, revista, já tomei multa na frente da delegacia, chegando lá para ler boletim de ocorrência. Então, assim, hoje é menos. Até porque hoje também a maturidade, o tempo de experiência me ajudou a filtrar melhor as brigas que eu vou comprar. Porque eu nasci uma pessoa indignada, sabe? Eu acho que isso está um pouco além do contexto que a gente nasce, porque algumas pessoas nascem em contexto de periferia ou também na melhor das situações e não tem essa indignação. Então, acho que essa indignação é natural da nossa personalidade, de olhar uma coisa e determinar que aquilo não é certo, sabe? Então, eu acho que isso molda muito o meu trabalho e o que eu acho certo, o que eu acho errado, eu levo também para o jornalismo. Tem muito da visão pessoal do jornalista na cobertura que ele faz no dia a dia em qualquer assunto. Então, eu levo as minhas questões pessoais também para a minha narrativa. Papel, caneta e coração, como diz Emicida. E dentro do ambiente de trabalho mesmo, você já sofreu algum tipo de perseguição, Cara, assim, eu acho que no começo eu sofri um pouco assim de preconceito, porque eu era muito jovem, era muito maloqueirona também, sabe? Acho que até por imaturidade. Enfim, ficar falando muita gíria. E o jornalismo, de certa forma, ele ainda é muito elitista, né? Então, acho que nesse sentido, sim. Mas no sentido de liberdade, nossa, eu acho que eu sou talvez uma das pessoas mais privilegiadas fazendo o que eu faço, porque eu nunca fui cerceada, assim, em todas as empresas que eu trabalhei, de falar assim, não, a gente não vai abordar esse assunto, ou a gente não vai denunciar fulano. Eu nunca tive nenhuma situação, assim, de não poder trabalhar com aquilo que é a minha identidade. Que é a minha identidade. Então, assim, nesse sentido, eu sou muito feliz. E hoje eu tenho para mim também que se eu for trabalhar em um local e eu for cerceada de alguma maneira, talvez aquele lugar não seja para mim. Todas as vezes que eu te ouvia no rádio, eu via uma facilidade muito grande da sua parte em dialogar com as classes mais periféricas. Era muito fácil o entendimento do que você estava passando, né? Talvez por esse lance que você falou, até das gírias e tudo mais. Então, eu sempre senti uma facilidade muito grande em te entender, né? Por questões jurídicas que você colocava, e eu achava muito fácil. Na forma que era colocado, né? A forma como você colocava, para mim, era fácil de entender. Era proposital isso ou era da tua vida mesmo? É proposital. Eu acho que o jornalismo, assim como o direito, ele tem que ser acessível para todas as pessoas e principalmente para o pobre, sabe? A gente tem que levar a informação. O jornalismo, ele é uma missão de vida. A gente tem que instruir a população e tem que libertar ela de preconceitos, de desinformações e de outras questões que escravizam o pobre, você entendeu? Então, assim, eu venho de uma origem pobre. Eu sempre morei na zona norte de Rio Preto. A minha mãe sempre foi empregada doméstica. Eu paguei a minha própria faculdade de jornalismo sozinha, com muita dificuldade, 6 anos depois de terminar o ensino médio. Eu não saí do ensino médio para a faculdade, entendeu? Então, assim, tudo para mim foi muito sofrido e eu tenho uma visão de vida e de rua que eu tive acesso a muitas coisas que hoje me ajudam a trazer mais humanidade para a minha cobertura. Por exemplo,
Eu tive acesso ao tráfico de drogas, porque sempre foi muito comum na minha rotina. Eu tenho amigos que, infelizmente, por decisão própria e também por falta de oportunidade, rumaram para o tráfico e foram presos. Eu tive acesso à violência doméstica, a alcoolismo, a várias questões que estão inseridas na problemática do pobre e que me ajudam a ter um olhar mais sensível para a dor das pessoas. As mulheres que passam por relacionamentos abusivos. Quantas vezes a gente vê boletim de ocorrência da mulher que é espancada, a polícia é acionada, o cara dá maior trabalho para ser preso, chega na delegacia, ela não quer representar contra ele. Você fala assim, poxa, né? Eu que já vivi isso na minha pele, porque eu também passei por um relacionamento abusivo, me ajuda a olhar essa problemática com um pouco mais de humanidade, entendeu? Então, eu sempre procuro levar essa informação para as pessoas de maneira que elas vão entender, né? Eu acho que é muito... Por exemplo, às vezes algumas amigas simples, sem muita instrução, me procuram para eu ler um processo para elas. Eu não sou formada em direito, mas eu sou habituada com aquilo. Então, ela manda para mim a decisão e ela fala assim, o que quer dizer isso? É uma decisão que interessa totalmente a ela. E é uma decisão para ela. Então, por que ela não entende o que está escrito ali? Sabe? A justiça tem que pensar nisso, que a informação ela tem que ser clara para todo mundo. E o jornalismo também ele tem que ser claro para todo mundo. Quando eu vou entrevistar, principalmente os médicos eles falam uns termos muito diferentes sobre doenças, sobre procedimentos, não sei o quê. E aí, quando eu vou começar a entrevista... com médico, com promotor, com juiz, com defensor, eu sempre peço para ele falar da maneira mais simples possível para que a gente possa levar informação para quem não faz ideia do que é aquilo. Então, acho que essa que é a função do jornalismo, porque se você falar de maneira simples, o culto vai entender e o simples vai entender. Agora, se você falar de maneira complexa, só o culto vai entender e você não atinge o seu caráter principal, que é esclarecer todo mundo. A parada não chega, né? Tem algum caso que você cobriu que te chocou, que te marcou? Puta, isso aí... Muitos casos, né? muitos casos, muitos Mas tem casos. que você destaca? Teve um que me envolveu diretamente, né? Que foi a morte de um morador de rua lá na Santa Cruz, né? Me envolveu diretamente, tanto é que eu sou testemunha na justiça desse caso aí. Eu lembro, eu era estagiária ainda de jornalismo e lembro até as palavras de um colega de trabalho, o Bruno Ferro, que disse para mim uma vez, eu ansiosa, né, por trabalhar, por manchetar e tal, e ele falou assim, olha, um dia uma notícia bomba vai cair no seu colo, a notícia é sua e é você que tem que resolver, sabe? E foi esse caso, porque eu tinha acabado de sair da faculdade à noite, eu fui comer um lanche na Andaló, vou comer um lanche e vou para casa, né? E aí, tava lá esperando o meu lanche, 2 ou 3 caras desceram a rua correndo, aparentemente, assim, situação de rua, porque a gente olha e a gente reconhece, né? Não é nem questão de preconceito. Correndo e olhando para trás. E eu, que já era repórter de polícia, né? Liguei o alerta, falei, tá acontecendo alguma coisa. E aí, o que aconteceu? Um desses caras que estavam correndo, descendo a rua, ele veio até o lanche onde eu estava e falou pro dono do lanche. Falou assim, olha, o cara acabou de matar nosso amigo ali. Na minha frente. Então, assim, veio para mim aquela história, sabe? O cara poderia ter corrido para qualquer lado, mas ele veio ali, eu ouvi aquilo. Eu estava, na época, acompanhada de um rapaz que era meu namorado. Eu falei, espera aí que eu vou subir lá e vou... Vou ver isso aí. Cara, eu subi sozinha, era 11 horas da noite. Peguei o celular, eu subi 11 horas, eu desci, era quase 3 horas da manhã, que eu voltei pro lanche, e o lanche ficava aberto à madrugada, meu lanche estava até frio, enfim. E aí... Aquela história, eu fui determinante para desenrolar ela, porque a história era que tinha um grupo de moradores de rua na Praça da Santa Cruz, e essa praça, por ser cercada por casas de alto padrão, incomodava, como incomoda até hoje os moradores locais, porque muitos moradores de rua dormem ali, acampam ali, fazem fogueira.
E tinha um policial, e tem um policial que mora ali nas cercanias ali, que ficou combinado entre os moradores de ele colocar a molecada, falar, vamos sair daqui e tal. Andar, né? E nessa situação, o Bruno, a vítima, ele se indignou de ser expulso dali, né? Enfim, e aí ele bateu boca com o policial e tal. E aí, na situação, segundo o que foi apurado, o policial sacou a arma, houve uma perseguição até uns 2 quarteirões depois da praça, e esse policial acabou atirando na cabeça desse Bruno, do morador de rua, e foi um único tiro certeiro aqui no meio da testa. O Bruno caiu, então fui a primeira pessoa a chegar no local junto com a primeira viatura da Polícia Militar, que foi acionada para o local. Então, assim, a área não estava preservada ainda. E aí eu comecei a tirar foto do local, celular velho, nem tinha dinheiro para comprar um celular moderno e tal, mas o meu objetivo ali não era investigativo, o meu objetivo era somente reportar uma morte de uma pessoa naquelas circunstâncias, e casou também de o jornal, na ocasião, estar cobrindo justamente a problemática do aumento de moradores de rua na cidade. E aí aconteceu esse fato aí que foi o pico do problema, vamos dizer assim, né? E naquela noite eu conversei com alguns moradores ali para entender o que estava acontecendo. Conversei com um delegado que estava de plantão, que foi lá para o local, e aí perguntei para o delegado o que ele ia fazer. E aí, doutor, o que o senhor vai resolver e tal? Ele disse assim, não, é legítima defesa, o morador de rua estava com uma faca e tal, né? Falei, beleza. E aí, tava com a notícia ali, já tinha comunicado até o meu editor, falou, amanhã vai ter esse fato aqui, porque já era meia-noite, não dava pra fazer nada ali, mais pro jornal, né? Aí eu cheguei em casa, cara, falei, que faca? Onde é que tá essa faca? Na hora que eu cheguei em casa, que eu fui pensar ali, na hora eu só aceitei a informação e fui embora. Eu falei, que faca? Falei, ele não tava com faca. Eu cheguei lá, vi o corpo, o local não tava preservado ainda, eu não vi faca. Falei, que faca, cara? Eu olhei em minha sola, não tinha faca. Falei, tá. E aí, teve a reconstituição do crime um pouco depois. Só que eu era estagiária. E aí o editor achou por bem escalar uma repórter mais experiente para cobrir a reconstituição. E na ocasião eu falei para ela, falei assim, presta atenção onde que eles vão falar que tá a faca, porque eu quero entender. Sim, foi uma situação que eu deixei passar. Aí, né? E aí eu percebi assim que ela não... Acho que ela não gostou muito que eu falei isso aí. Talvez falasse, estagiária, né, querendo me dar orientação e tal, enfim. Sim. E aí, a Ponte Jornalismo, que é um site de São Paulo especializado em violência policial, eles me chamaram, me convidaram para produzir um conteúdo para a Ponte a respeito disso. E aí, na apuração dessa matéria para a Ponte, que eu tive acesso a uma foto da perícia, onde está o corpo no chão, uma faca desse tamanho, do lado do corpo. E aí eu falei, não tinha como eu não ver essa faca lá no local. E aí eu fui comparar com a minha sola, não tem a faca, é a faca de 30 centímetros do lado do corpo, né? E aí eu fui falar com o delegado do caso, falei, doutor, as minhas fotos, eu cheguei lá e tal, não tem faca. Aí, o caso, pelo que eu entendi, estava caminhando para uma legítima defesa, de fato. E aquela informação mudou tudo, os rumos do processo, né? Aí ele falou, não, quero ver essas fotos. Eu peguei a foto, apresentei pro delegado e tal, ele ficou, né? Ficou de cara, né? Falou, nossa, né? E era um policial civil ou militar? Militar. E aí mudou os rumos, e aí o policial ele foi indiciado, né? Por homicídio, por fraude processual, porque o delegado entendeu que ele alterou a cena do crime ali e colocou uma faca e tal. E, inclusive, ele vai a júri, só que esse júri ainda está para acontecer. Já foi adiado 3 vezes por indisponibilidade de testemunha, por conta da pandemia também foi adiado, então está para acontecer. Então, é um caso... E, além disso, cara, não bastasse esse envolvimento com essa história diretamente, faz muito parte da cobertura do jornalismo a gente cobrir também o velório da vítima. E o Bruno fazia 2 dias que ele estava no IML sem reconhecimento de parente. E aí eu falei, não é possível, né? A polícia não localizou o parente do cara.
E o nome dos pais dele eram muito diferentes, não era assim, José da Silva. Tinha um nome diferente, seu Onofre de Campos, tem mais um sobrenome no meio. Falei, cara, vou procurar. Aí digitei no Google, na época tinha lista telefônica online, parece que agora não tem mais, né? Digitei no Google o nome do pai, telefone, tipo, não foi trabalho nenhum pra mim. E o corpo tava lá 2 dias no IML, sabe? Pronto já para ser enterrado como indigente. Não como indigente, porque tinha o documento, mas como, sei lá, sem parente e tal, e situação de rua, né? Telefonei, aliás, achei o telefone e falei, cara, vou ter que ligar. E aí foi a mãe dele que atendeu. E aí... Eles eram daqui de Rio Preto. Não, de Álvares Machado. Álvares Machado, região de Prudente ali. E aí eu liguei, perguntei pra mãe se ela tinha notícia do Bruno. Eu falei que era de Rio Preto. Eu não queria dar de cara, assim, Sim, a notícia, né? Maciada. Pra ver se ela sabia alguma coisa. Ela, eu sei que meu filho tá em Rio Preto e tal. Aí eu tive que falar, senhora, felizmente seu filho faleceu aqui. O corpo tá no IML e precisa que vocês venham para proceder ao velório. E assim, a mãe dele, eu tive a oportunidade de depois conhecê-la pessoalmente, uma família assim maravilhosa. A gente vive umas situações tristes de como a pessoa termina na rua, né? São múltiplas histórias, múltiplos motivos. E ele era adotado por essa família, uma família super estruturada, sabe? Que, inclusive, católica, que deu oportunidade... Não era rica, eles são simples, mas deram oportunidade de eles estudarem. Mas ele viveu em situação de rua junto com os pais dele biológico, sabe? Então, ele já tinha uma referência e ele não se adaptou à família, por mais que a família desse amor para ele. E ele tem uma irmã também que tá com essa família até hoje, a Bruna, ele chama Bruno e ela Bruna. Menina maravilhosa. Então, assim, infelizmente, ele não se reconheceu naquele lugar. Mas a mãe, eu lembro de uma palavra dela, que ela me disse que ela é muito feliz por ter dado a oportunidade de dar um enterro digno pro filho dela, sabe? E eu acho que independente de qualquer coisa, se ele é morador de rua, se tinha antecedente criminal ou não, poxa, é direito da família velar o seu familiar e muitas vezes a família é uma pessoa honesta, pessoa trabalhadora, pessoa que não deve nada para a sociedade, sabe? E essa foi só uma das histórias, eu tenho ainda outras 2 em que eu ajudei a localizar a família, eu acabei dando a notícia para a família e eles vieram para Rio Preto também buscar o corpo. Sou amiga pessoal de muitas mães que tiveram os filhos assassinados. Então, assim, eu me envolvo, né? Às vezes as pessoas falam assim, você não tem que se envolver, mas... Vai muito além do jornalismo. Cara, eu me coloco no lugar, sabe? Eu penso como seria bom se tivesse alguém que tivesse um olhar de um pouco mais de compaixão para essas histórias, sabe? Josi, falando sobre a situação dos moradores de rua, das pessoas que estão em situação de rua, uma coisa que eu percebi muito durante essa pandemia, pelos trabalhos que a gente faz, pelo Natal Invisível que a gente fez ano passado, distribuição de cesta e roupas de frio esse ano, a quantidade de famílias, porque você via a maior parte de homens. E hoje você vê famílias em situação de rua, né? Inclusive, a gente ajudou uma família com 2 filhos pequenos. Hoje eles têm uma casa, estão conseguindo pagar um aluguel. Os 2 estão trabalhando, né? E cresceu muito isso, principalmente agora durante a pandemia, né? Cara, acho que muitas pessoas ficaram desempregadas nessa pandemia e perderam renda também. Eu sou um exemplo de pessoa que ficou desempregada nessa pandemia por conta de problemas financeiros da rádio onde eu trabalhava. Então, assim, afetou muitas pessoas e afetou pessoas, inclusive, que não esperavam estar desempregadas, né? A pandemia também trouxe outra série de problemas. Por exemplo, as escolas fechadas. Muitas mães que não têm o companheiro em casa, que pode ser um arrimo de família, elas são chefes de família, elas têm que se manter. Elas não têm a escola para levar o filho. Sim. E é muito triste a gente ver
discursos na internet, até de educadores, dizendo que escola não é depósito de criança. Não é depósito de criança mesmo, mas é um local onde a mãe pode deixar o filho... E é um local seguro, onde a mãe pode deixar o filho, que o filho vai aprender, o filho vai se alimentar e o filho vai estar ali dentro, em segurança, até o horário dela sair do trabalho para buscá-lo, entendeu? Então, a gente vê, acho que eu nunca vi tantos anúncios na internet de mães procurando outras pessoas para criarem, para cuidarem de seus filhos, pagando um preço ínfimo, que é o que ela pode pagar. Tem gente que é capaz ainda de fazer piada, sabe? A mãe fala assim, olha, eu preciso de alguém para cuidar do meu filho de segunda a sexta e eu pago R$200. E as pessoas riem. Às vezes ela ganha R$800, sim, às vezes ela ganha R$900. E R$200 é tudo o que ela pode tirar para não passar fome, para dar conta de pagar o aluguel, que muitas delas pagam aluguel. Então, assim... É desesperador a situação que a gente chegou e a falta de humanidade, de acolhimento dessas mães. Hoje a gente vê muita creche clandestina, casas acolhendo 20 crianças sem o menor cuidado, principalmente sanitário, porque é a situação que a mãe encontrou para ela poder trabalhar. Tudo bem, eu vou ficar em casa aqui cuidando do meu filho, quem vai pagar minhas contas? Quem vai colocar comida na minha mesa? Como que eu vou alimentá-lo? Acho que nunca se viu também tantas pessoas, e aí eu incluo também os homens, buscando reciclagem na rua, porque não tem emprego. A gente viveu um boom dos motoristas de aplicativo, pessoas formadas também com curso superior trabalhando com transporte de aplicativo, que hoje também está inviável pelo preço da gasolina. Então, onde é que a gente vai chegar? Sabe? Acho que falta também não só acolhimento por parte do poder público, como da própria sociedade, em entender a dificuldade que está passando os nossos irmãos, os nossos vizinhos. Antigamente, os nossos pais, os avós falavam, né, que a gente não deixava um vizinho passar fome, né, que um era pelo outro, se faltava água, se faltava energia, a gente dava um jeito, e hoje você não vê mais essa questão. Então, a problemática das pessoas em situação de rua, principalmente família, ela passa muito por essas questões. Semana passada eu estava conversando com uma amiga que tem uma família ali na região da Avenida Filadélfo, uma mãe com um bebezinho de colo e um menino de mais ou menos uns 6 anos, junto com o marido, que eles estão em situação de rua. E aqui em Rio Preto a gente não tem essa visão de criança na rua, né? E é uma coisa que choca. Eu acho que quem visita São Paulo vê muito isso. Criança em situação de rua, com a mãe, com barracas na calçada. E isso acho que arrebenta o coração de qualquer pessoa que tem um pouco de humanidade. E aqui a gente está começando a ver, sabe? Essa semana passada eu vi, me chocou muito. Eu estava numa situação ali que eu não poderia parar. E logo em seguida eu recebi uma mensagem de uma amiga que também viu e veio me contar e falar assim, a gente precisa fazer alguma coisa, porque é uma violência enorme, né? Ter que ver criança passando por uma situação dessa. A gente vindo pra cá, a gente viu, né, Flávio? Lembra que você falou? Sim. Só vamos passar ali. Sem dúvida. A gente viu uma galera ainda. É difícil, né, mano? Josi, você falou que você demorou 6 anos pra começar a faculdade, né? Depois que você terminou. Por que você escolheu jornalismo? Eu sempre gostei de escrever redação. Desde a minha mãe, embora fosse uma pessoa semi-analfabeta, porque a minha mãe ela foi terminar os estudos depois de adulta e depois de mim, inclusive. Ela tinha somente a 4ª série. Mas minha mãe era uma pessoa que sempre sonhou em estudar, então ela projetou na gente esse sonho. Então, ela sempre sentou com a gente para fazer tarefa de casa, não deixava a gente passar uma tarefa sem terminar para ir para a escola. Ela não deixava a gente faltar da escola. Sabe aquele dia que não vai ninguém? Você fala assim, mãe, não vai ninguém hoje, só vai ter 3 aulas. Você vai. Ela não deixava. Então, assim, eu era muito estudiosa. Eu era porque na adolescência eu fui ladeira abaixo, né? Eu comecei a me criar, vamos dizer assim, né? E aí eu fiquei mais bagunceira. Eu quase reprovei de ano, inclusive, no 3º colegial. Mas eu sempre gostei de escrever, principalmente da 7ª série em diante. Além disso, a minha mãe tinha uma patroa que é jornalista.
E eu frequentava a casa da patroa, porque naquelas situações que a mãe não tem onde deixar o filho, leva o filho junto, inclusive para trabalhar junto, né? Ajudava até minha mãe a fazer algumas coisas que estavam dentro da minha limitação de criança, né? E eu via aquela mulher muito elegante, né? E bem de vida e realizada profissionalmente, eu queria aquilo para mim, né? Sim. Então eu peguei ela como referência e falei, eu vou ser jornalista também. Já gostava de escrever, ainda vendo um exemplo, né, de pessoa que deu certo. Frente ali, né? Isso. E na 7ª série, eu lembro que eu cheguei a fazer 10 redações, cara, sobre o mesmo tema. Eu vendia para os colegas as redações por um salgado, R$5. R$5 no ano 90, cara, era dinheiro, hein? Comprava doce pra caramba com R$5. Então, eu cheguei a fazer 10 redações sobre o mesmo tema, era violência o tema. Olha só como já vem seguindo um circuito. E de violência, você pode falar de N tipos de violência, né? E até foi engraçada essa história que uma das redações que eu vendi para um colega meu tirou a nota mais alta do que a redação que eu fiz para mim, entendeu? Então, dali eu já decidi que eu ia ser jornalista. Quando eu terminei o 3º colegial, no colegial eu já fui me dando conta de que a faculdade não era a minha realidade. Porque a gente viveu uma época que faculdade era chique, né? Sim. Era uma pessoa, nossa, que faz faculdade, era outro patamar. Não é hoje que as pessoas têm condições, né, vamos dizer, entre aspas, de pagar, de financiar e tal, né? Era uma coisa que não era acessível. Quando eu terminei o 3º colegial, foi o primeiro ano do ProUni, Programa Universidade para Todos, do governo do Lula, né? E era a partir da nota do Enem. E aí eu não sei se as pessoas desacreditaram que o governo ia dar bolsa 100% e tal. E eu me inscrevi. Minha nota do Enem nem foi assim tão boa para eu... Eu tirei acho que 67% no Enem, né? E aí me inscrevi, eu ganhei uma bolsa 100% para publicidade e propaganda. Não tinha jornalismo para Rio Preto. O ProUni, ele estabelece parcerias com faculdades particulares e as faculdades particulares de Rio Preto não abriram bolsa para jornalismo. E eu não podia me inscrever numa faculdade fora, porque como é que eu ia me manter? O pobre também tem essa situação, né? De que como é que eu vou para outro lugar se eu não tenho onde ficar, não tenho parente, não tenho dinheiro e tal. Tudo vai grana, né? E aí, eu... passei na faculdade de publicidade e tal, e comecei a fazer já no primeiro ano, embora a publicidade seja muito próxima de jornalismo por ser comunicação social, no primeiro ano eu já falei para minha mãe que eu ia sair fora, porque aquilo ali não era para mim, sabe? Aí minha mãe, na mentalidade do pobre, né, e talvez eu como mãe diria a mesma coisa, falava, fica aí, você não tá pagando nada, você tá fazendo uma faculdade e tal... não vou dizer que foram 4 anos perdidos, porque eu aprendi muita coisa, principalmente na questão da comunicação, me ajudou muito a desenvolver essa questão. Mas eu me formei em publicidade e propaganda, e aquilo não mudou muito meu modo de vida. Eu continuei trabalhando como operadora de caixa, eu tive oportunidades de fazer estágio na área, e não fui, porque eu não queria aquilo para minha vida, sabe? Era mais fácil para mim ser operadora de caixa do que ser publicitária, né? Então, eu tenho o diploma de curso superior em publicidade e propaganda. Eu fiz os 4 anos depois que eu me formei no ensino médio. Aí, 2 anos depois que eu fiz umas contas, falei assim, acho que dá para eu pagar jornalismo. E eu queria tanto o jornalismo para minha vida, foi um sonho que eu nunca abri mão. Falei, um dia eu vou fazer jornalismo, que eu não excluí as disciplinas, porque quem faz publicidade vai fazer jornalismo, pode começar do 3º ano de jornalismo, você exclui os 2 primeiros. E eu não excluí, eu comecei do 1º ano de jornalismo e fiz até o último ano, me formei, pagando cada centavo da minha faculdade. Foi uma época, assim, muito difícil para mim, cara, porque eu não tinha um centavo, não sobrava dinheiro assim para eu comer um lanche, andava com All-Star furado, sabe? Juro por Deus, cara. E assim, das pessoas ficarem com dó de mim mesmo, mas aquilo era meu objetivo, cara. E assim, hoje, quando eu me deparo com alguma dificuldade, eu lembro dessa trajetória e também tenho uma religiosidade muito forte. Falo, cara, Deus não me capacitou para eu chegar até aqui e desistir dessa minha missão de vida, porque para mim não é só informar. A minha missão é libertar, é informar, é salvar a vida, é resgatar, é humanizar.
E eu acho que eu tenho cumprido com o meu propósito pessoal no trabalho que eu realizo. Sensacional. E Josi, não sei se é uma percepção minha, mas dentro do mercado de trabalho, o jornalismo ele tem uma abertura maior para mulheres, não tem? Você percebe muitas mulheres de destaque no jornalismo, né? Ou ainda tem uma dificuldade muito grande para elas, para vocês? Eu acho que é um mercado bem democrático nesse sentido, assim. Eu não vejo diferença, assim, entre oportunidade para homem e para mulher no jornalismo, até porque tem umas especificidades também. A mulher, ela vai muito bem como apresentadora. Talvez hoje a gente ainda tenha o estigma de incluir mulheres no esporte, por exemplo, né? A gente tem a Elaine Trevisan agora, que trabalhou aqui em Rio Preto, que ela está narrando o futebol, narrando jogos, inclusive, das Olimpíadas, tênis e tal. Então, ainda tem uma resistência nesse sentido de ocupar espaços, né, que são tidos como masculinos. Mas eu vejo o jornalismo como democrático nesse sentido de incluir homens e mulheres na função. Nunca tive esse pensamento, assim, de que talvez tivesse mais mulheres que homens, mais homens que mulheres. Salariais? Acho que talvez em cargo de liderança, né? Talvez sim tenha sim alguma diferença. Como eu nunca ocupei esse cargo, né? Sempre fui peão de fábrica. Talvez. Sinceramente, as pessoas dizem, né? Teve até aquela discussão do Bolsonaro na bancada do JN lá, né? De que talvez o William Bonner ganhasse mais. Mas não sei, nunca me atentei para essa questão salarial, não. O jornalismo, de uma maneira geral, ele anda bem desvalorizado, né? Até por conta de questões que derrubaram o valor comercial do jornalismo, né? Hoje, qualquer pessoa pode abrir um canal de comunicação no Facebook, né, no Instagram, e ser um comunicador, né? Óbvio, a gente espera que a pessoa ela tenha compromisso com a informação, Isso, né? o que nem sempre... Qualquer coisa, né, também, né? O que nem sempre acontece. É um problema que a gente tem enfrentado de fake news, de comunicação que segue uma tendência de, sabe, reforçar uma ideia que talvez não seja tão bacana. Então, isso tomou um pouco o espaço do jornalismo, financeiramente falando também. Porque antes, quando você queria que a sua marca aparecesse, a única alternativa era você optar por um veículo de comunicação. O meu bar tem que sair no jornal, tem que sair no rádio, tem que sair na TV. E hoje você pode publicar, divulgar a sua marca pelas redes sociais, né? Eu lembro, até eu sou da época do Classificados. Quando você queria vender uma coisa, por exemplo, uma vez eu queria vender uma bicicleta. R$5 o anúncio naquela época para sair uma tirazinha assim, e você não podia nem colocar muitos detalhes da bicicleta porque aumentava a linha e encarecia, né? Hoje você posta no Facebook, ó, tô vendendo, pau, vendeu, às vezes no mesmo dia. Quando você quer doar uma coisa, você põe ali, já era. Então, isso perdeu muita renda dos veículos de comunicação e eles tiveram que se reinventar nessa nova fase da internet. E consequentemente a isso, veio a desvalorização financeira, né? Você contratar funcionários que aceitem ganhar menos e, consequentemente, também perde qualidade. Porque para você ter um jornalista hoje gabaritado, que já vem com uma estrada, com uma bagagem cultural enorme, ele custa caro. Ele não vai aceitar trabalhar num veículo de comunicação por um valor inferior a que ele acha que ele merece, entendeu? Então, tudo isso traz como consequência também para o jornalismo. Hoje a gente tem o barateamento da mão de obra e um jornalista fazendo o trabalho de que em outros tempos eram 3, 4 jornalistas que faziam, sabe? Verdade, né, mano? Vamos falar dos nossos patrocinadores. Quem vem aí? Vamos ver. Portal Via de Fatos, que não é fato, é fake. Portal Via de Fatos é onde a gente transmite o nosso podcast toda quinta-feira, às 20 horas. Centro Cultural Vasco, está completando 10 anos. Manos Caps, que é meu patrocinador pessoal e também do programa. Cara, é importante, né? Patrocinador pessoal. La Cancha, do meu parceiro, Flávio Miranda. Tá faltando umas biritas aí pra nós tomar, hein? Tá. Espaço Amarelo, espaço de yoga e terapias, da nossa querida Luciana Pequim.
Vidro R, do meu parceiro Rafa. E é isso. Podcast Papo de Quebrada. Tem mais alguma coisa que quer falar, mano? Não, somente agradecer e torcer por esse projeto. Eu já disse lá nas minhas redes sociais também o quanto eu estou feliz de estar acontecendo essa discussão, não apenas comigo, mas outros dois personagens entrevistados importantes vieram aqui tratar de assuntos que são muito comuns na nossa realidade, que a gente precisa discutir. A gente precisa levar essa informação, a gente precisa trazer a comunidade a refletir sobre temas que nos afetam diretamente e que precisam ser melhorados. E é através desse debate que a gente consegue alcançar. Até porque, pegando um gancho no que você disse sobre fake news e redes sociais, hoje a gente é bombardeado diariamente com isso. A gente não sabe o que é fato ou o que é fake, né? Então é muito importante esse tipo de debate, porque o ano que vem tem eleição. E nas últimas, fake news acabou elegendo um presidente, né? E a gente não quer que isso volte a acontecer no próximo ano, né? Quem sabe essa discussão gere uma identificação, né, com as pessoas que, às vezes, até por questões culturais, não acessam, né, não abrem um jornal para ler, não acessam uma rede social, um canal oficial para checar uma informação. Talvez ele, tendo contato com um bate-papo mais solto, ele possa se informar a respeito das questões que podem transformar a nossa sociedade. Eu acho que a ideia é isso, né, Flávio? Perfeito. Tentar destrinchar o máximo possível e fazer com que essa ideia possa chegar a mais pessoas. E né? que seja uma De linguagem forma fácil boa, para né? todo mundo, acessível para todo mundo, né? E obrigado. Eu tenho muito respeito, muita admiração pelo seu trabalho. Eu acho fantástico, entendeu? Que você consiga se recolocar o mais pronto possível aí para continuar trazendo a informação para a gente dessa maneira que você faz, que eu acho sensacional. Com certeza. Estamos aí para se importar. É isso. Obrigado, irmã. Obrigada, Rica. Então, esse foi mais um episódio do podcast Papo de Quebrada, que vai ao ar quinta-feira, às 20 horas, no canal do YouTube Via de Fatos. Tamo junto, diretamente dos estúdios do Centro Cultural Vasco. Valeu, irmão. Valeu, obrigado, é nóis.